Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio, amém? O propósito do nosso programa é leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, irmãos, amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, você que está ouvindo, para encontrar com o Senhor Jesus. Se Jesus te deu a chance até hoje de você estar vivo, é porque ele tem um propósito. Porque o diabo já tentou tirar a sua vida várias vezes e ainda tenta. E ele quer tirar, para que você não tenha salvação. Amém? A leitura de hoje está em João, primeira epístola de João, 1 João capítulo 2, versículo 15. Tá bom? Que o Senhor Jesus possa te fortalecer e me fortalecer, e vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos peregrinos, irmãos, em terra estranha. Nós estamos de passagem por aqui. Aqui é uma vida temporária, mas na eternidade, o próprio nome já diz, eterno. Depois que a gente sair desse corpo, ou ela é eterno, tem dois caminhos, céu e inferno. Então, não tem outro caminho para nós. Tá certo? Então, nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer e preparar a vida eterna. Você tem preparado a sua vida eterna? Você tem feito alguma coisa para que você possa herdar a vida eterna em Jesus? Porque não tem outra vida eterna, não. Não tem. Tem um monte de mentira aí, vou falar delas, ó. Espiritismo, reencarnação, Buda, Alá, tudo mentira. Alá mente pros outros aí que tem um céu erótico. Quando o cara morrer, vai para um céu de mulheres. Tudo mentira. O cara tá indo queimar no inferno e nem sabe. Entendeu? Buda é um gordo que fica sentado querendo moeda dos outros lá. Morreu e tá numa sepultura aí. O único que ressuscitou foi o Senhor Jesus. Entendeu? Que recebeu todo o poder nos céus e na terra, que Deus, o Pai Criador, deu a ele. Ele já tinha antes, ele se despiu da glória, desceu como homem e recebeu novamente de Deus todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o mundo? Os prazeres da carne. A sua carne, ela luta contra o seu espírito. Então, a sua carne, ela quer prazer. A sua carne quer as coisas que dão prazer para ela, porque ela sabe que vai para o cemitério ser comida de bicho. Mas a sua alma, o seu espírito, o espírito que é o fôlego de vida que Deus deu para nós, ele quer que a gente busque a Deus, para que a nossa alma vá para o céu. Está ouvindo? Então é por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que a carne milita contra o espírito, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Então, que nós possamos fortalecer o nosso espírito através da palavra de Deus. É ouvindo a Bíblia Sagrada ou lendo que nós nos fortalecemos. Porque o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui, ó, Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus para nós. É a palavra que nos alimenta. Vamos continuar a leitura. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, carne, a concupiscência dos olhos que te atraem para o pecado, e a soberba da vida, a arrogância, a luxúria, a vaidade, a glória que o homem quer ter nessa vida, de ser famoso, de ter rico, de ter muito dinheiro. E a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, viu? Passa e passa rápido. E a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós devemos fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre no Senhor Jesus, para que a gente tenha vida eterna com Ele. Vida eterna e paz eterna, porque aquele que quiser seguir o diabo vai ter vida eterna no inferno, depois no lago de fogo. Não tem outra opção. Filhinhos, olha o que o Senhor Jesus diz, ó. O que Pedro está falando, o João está falando, mas é a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então tem muitos anticristos já andando por aí, que se dizem como inimigos de Deus. Tem muitos declarados. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então tem muitos falsos anticristos aí, até mesmo pregadores da palavra, que saiu do evangelho, saiu do caminho do Senhor Jesus. Não quer dizer que saiu da sua igreja e ele é anticristo, não, meu irmão. A sua placa de igreja não vale nada. Se o cara sair daí e for para uma outra placa de igreja, o que importa é o nome dele, livro da vida. A placa da sua igreja não vale nada. Tá bom? Não vai entrar placa de igreja no céu, nem CNPJ. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Então, se você tem a palavra de Deus, você sabe pela palavra quem é dele e quem não é. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira é da verdade. Então aqui ele diz, eu não escrevi, não porque vocês não sabem, vocês sabem a verdade. Mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Então ele fala aqui, eu escrevi para vocês, porque vocês já sabem a verdade, e vão discernir, e vão saber diferenciar. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Qualquer um que nega que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Israel, o Emanuel, né? A Igreja Católica diz o Cristo, que quer dizer o Filho de Deus que morreu por nós. Qualquer um que nega que Jesus é o Cristo, qualquer um que nega que Jesus veio em carne, é anticristo, e esse mesmo nega o Pai e nega também o Filho. Então, se negou, afasta dessa pessoa, porque essa aí tem comunhão com Satanás, está muito pertinho do diabo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então, qualquer que nega o Senhor Jesus, qualquer um, não tem o Pai, não tem Deus. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Se confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você também tem o Pai na sua vida. Deus está presente na sua vida. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Então, o que você desde o início você ouviu, que permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Ou seja, se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a palavra permanecer em você, você permanece também em Jesus e no Pai. Se você valoriza mais placa de igreja do que a palavra, você está longe de Deus. Você não está perto. Porque qualquer igreja que é de Deus, ela vai ensinar que a palavra de Deus está acima da placa da igreja. Não importa. Tem igrejas hoje aí que acham que só eles são salvos. Que acham que só eles que estão certos. Ainda chamam os outros de primo ainda. Né? E tem um monte de aí que está virando seita, está virando heresia. Então, se o Espírito Santo está em nós, a palavra de Deus permanece em vós, e nós permanecemos em Deus e no Senhor Jesus, não importa a placa de igreja, nós temos o nome escrito no livro da vida e nós somos uma igreja só. Só existe um Senhor, um Salvador, que leva todo mundo para o céu e perdoa todos os pecados, quando confessa Ele como Senhor e Salvador. É o Senhor Jesus. A placa da igreja não leva ninguém. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Qual a promessa que o Senhor Jesus fez para nós? Vida eterna na presença dEle. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Tem muita gente que engana. E a unção que vós recebeste deles fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, se você conhece a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de Mateus a Apocalipse, você conhece a palavra de Deus, o Novo Testamento, você não será enganado por doutrinas falsas de igreja, de templos, de CNPJ, porque você conhece Jesus, você conhece a palavra. Tem gente que não conhece,
Então segue o que ensina a igreja e põe aquilo acima da Bíblia. São os mormons, Testemunho de Jeová, Igreja Adventista. Pegou a Adventista, tem uma mulher que morreu já tem mais de 100 anos e a mulher até hoje está escrevendo livro na Adventista. Aquilo é um absurdo. Ellen Goldwright, a mulher já morreu, já foi pro inferno lá. Já falou um monte de merda. Já fez a previsão de que Jesus ia voltar. Ela teve a audácia de prever a data e ficar a igreja adventista inteira esperando a volta de Jesus. Aí Jesus não voltou, ela arrumou uma conversa fiada e o jumento continuou seguindo a mulher. Gente, nós temos que seguir o Senhor Jesus. Nenhum homem merece ser seguido. Nenhum. Só quem merece que a gente seja discípulo dele, quem morreu por nós e ressuscitou, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Entendeu? Tem uns outros aí que estão seguindo aí um cara aí que eles falam que foi profeta. Um absurdo. Entendeu? O cara foi usado por Deus, Deus usou ele um pouco, depois ele também conversou fiado, falou que algumas profecias do livro de Apocalipse já cumpriu, sendo que o livro de Apocalipse começa assim: essa é a revelação de Deus para a igreja das coisas que vão acontecer. Então nada do Apocalipse aconteceu ainda não, gente. Lê lá o início lá que está bem claro. Vai acontecer. Quando que vai acontecer? Quando a igreja for tirada da terra. Depois do arrebatamento. Entendeu? Irmão Lana, Abraham, Lana, um negócio assim. O povo, ao invés de seguir o Senhor Jesus, que ele falava de Jesus e curava em nome de Jesus, não. Montaram um negócio para seguir esse jumento desse cara. E o cara aí também fez previsão, falando um negócio de Apocalipse aí, que já cumpriu profecia. Meu querido, quem salva é o Senhor Jesus. Para de seguir homem. Sai. Se você está nessas igrejas aí do Lana, Adventista, Testemunho de Jeová, os mormons, sai daí. Sai depressa. Você está aí na Universal, sai depressa. Porque o líder da Universal já desviou, já está longe de Deus. Aí você vai ficar seguindo um cara que segue o diabo só se você for doido. Só se você perder o juízo. Entendeu? Você viu que a pessoa não está acompanhando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho. Saiu daí, sai junto. Sai junto. Se está contra a Bíblia, não tem Deus aí. Desperta, ó tu que dormes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você não sabe julgar, você lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque o Espírito Santo vai te mostrar o que está errado. Se você não conhece a Bíblia, você segue qualquer um que abrir a boca. Porque você não conhece nada. E agora, filhinhos, permanecei nele, no Senhor Jesus, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, que nós possamos estar firmes no Senhor Jesus, na palavra de Deus, para não sermos confundidos. Porque se seguirmos falsos profetas, anticristos, seremos confundidos e vamos para o inferno junto com eles. Se sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então nós temos que permanecer no Senhor Jesus, o que importa, irmão. Não importa. Eu conheci o Senhor Jesus na Assembleia de Deus. Depois eu não fiquei lá. Tá certo? Não é placa de igreja que salva. Quem salva é quem morreu na cruz e ressuscitou, e que é filho de Deus e que desceu com esse propósito, e que levou sobre si os nossos pecados, que é o Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Que Ele seja para cada um de nós tudo, acima de tudo, e de todos, que seja o Senhor Jesus sempre. A Ele a honra, a glória sempre. Que você possa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Para o que você estiver fazendo agora, e eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confessar. E aqui em João, no capítulo 2, no versículo 23, diz: qualquer que nega o Filho, também nega o Pai, não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Confessar. Você tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tá certo? Não é outra palavra. É entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Confessar a Ele. Então eu vou te ensinar agora como é que você faz essa confissão. Para tudo que você estiver fazendo e repete comigo aí. Tá certo? Para tudo aí. Repete comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra,
Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, e Deus, Pai, me recebe como Teu servo e como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, é isso que a Bíblia manda você fazer. Que Deus te abençoe grandemente. E abençoe cada um que ouviu essa pregação. Seja um seguidor do Senhor Jesus aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio, segue junto comigo aí. Tem dezenas e dezenas de pregações. Sem placa de igreja, só com a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Amém? E compartilha, irmãos. Vamos mandar o vídeo, vamos mandar essa pregação para as pessoas, para que cada um possa se converter ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.